Buenos días. A continuación les presentamos el taller 3, la participación de la sociedad civil en la elaboración de las políticas sociales regionales. Tengo la honra de presentarles a la moderadora, la señora Cecilia Alemani, NOPS, Red Mercosur. Muchas gracias. 15 minutos. Buenos días a todos os companheiros, companheiras. Agradecer ao Polo Mercosur, na figura de Bertrand, por a invitação. E saludar a los demás companheiros de debate. Eu, antes de nada, creio que é um tema que nos aflige a todos. Me perdonem se eventualmente, digamos, haré um esforço para falar em espanhol, pero se sinto que no logro encadenar as ideias e o pensamento em forma adequada, eu lhes pido excusa para falar em português. Eu creio que um primeiro registro que a mim personalmente me é sumamente caro, que é o registro de la situação que nos encontramos hoje no mundo, a situação de Palestina. Me parece que nunca é demais registrar isso, que estamos ante uma situação dramática, terrível. Eu diria que é quase como a transformação daquele território, aquele pueblo, como uma nova Guernica do século XXI, não? Com a absoluta e criminosa complacência das potências mundiais. Nunca é demais mencionar isso, e eu lo hago em nome personal, porque é um tema que a nós que pensamos em la paz em el mundo devemos pensar a solução justa e aceitável para aquele conflito. Bueno, al ponto diretamente, eu, em primeiro lugar, eu queria provocar a partir do título do painel, que menciona a participação da sociedade civil em la elaboração de políticas sociais regionais. Aqui eu creio que há uma tendência muito renitente de parte em nosso debate, digamos, em resumir a participação da sociedade civil em los processos de integração a la elaboração das políticas sociais, por assim dizer. Eu pergunto a quem deixamos a definição de los rumos econômicos, a quem deixamos as definições respeito às prioridades em termos de infraestrutura, a quem deixamos a definição de las inversões estratégicas e fundamentais ao interior de um processo de integração. Me parece que essa dicotomia, essa disjuntiva entre o econômico e o social não é adequada, simplifica e reduz a problemática democrática a um nível muito insuficiente. Eu creio que isso não responde a uma necessidade de participação da sociedade civil em los âmbitos decisórios dos processos de integração. A situação em Europa, para mim, é paradigmática disso. A crise está sendo resuelta a partir de âmbitos tecnocráticos de las finanças mundiais, ou seja, todos os principais operadores provêm de los organismos internacionais. A aplicação das medidas para a superação da crise em aquele bloco ha sido da definição de políticas de austeridade e, por lo tanto, a destruição de um patrimônio generoso do povo europeu, que é o estado de bem-estar social, e, por lo tanto, a destruição dos direitos sociais, das conquistas sociais. Então, eu me pergunto se a simples ubicação da participação da sociedade civil alrededor de los temas de las políticas sociais responde efetivamente ao desafio de democratizar e de construir processos regionais e mecanismos de integração que representem a possibilidade de melhorar a vida das pessoas. Segundo, não podemos ilusionar-nos respeito a um ideal democrático puro em processos de integração. Todo e qualquer processo de integração é desenvolvido no sem um relativo déficit democrático. As discussões, por exemplo, a respeito de la conformação da União Europeia, de la
conformación del NAFTA en América del Norte, o incluso los debates sobre el ALCA en nuestro hemisferio, fueron siempre desarrolladas sin ser acompañadas de una visión democrática y, por lo tanto, con déficit democrático importantísimo. La situación del ALCA, por ejemplo, para mí es la más paradigmática, porque fueron negociaciones que tuvieron contornos clandestinos, no solamente, digamos, restrito a los ámbitos negociadores tradicionales, sino que también fueron procesos clandestinos y trataban simplesmente del destino de las naciones, nada menos que eso, ¿no? Entonces, yo no tengo ilusiones respecto a eso y me parece que no debemos tener una visión, digamos, también simplista, ¿no?, de que se combate el déficit democrático con recetas, ¿no?, preconcebidas. Pero es necesario avanzarse, desde mi punto de vista, en el control de las sociedades nacionales respecto a la conformación de esos espacios de integración o de las comunidades de naciones. Eso no es digamos, no es no es un objetivo que se pueda alcanzar con facilidad. No hay una tradición de control social, de control público sobre las políticas externas de los países. Esa es una característica muy importante. Una vez que las integraciones se consuman, los procesos de consumo se concretan, nosotros podemos observar la ausencia de mecanismos de deliberación pública y el aprofundamiento mismo del déficit democrático. La situación, por ejemplo, en la Unión Europea. La Unión Europea quizás sea la experiencia más avanzada, incluso con la conformación de un parlamento, con parlamentarios elegidos específicamente para tal fin. Pero es un parlamento que representa una democracia nominal, no representa efectivamente una visión democrática de representación. Más allá que podríamos incluso reivindicar un estatuto diferenciado de representação pública e democrática através de outros mecanismos que não somente de representação parlamentar. A situação aqui, por exemplo, em el Mercosur, el Parlasur, que todavía não ha seccionado aún em sua nova modalidade com parlamentários específicos, pero foi concebido como um parlamento de caráter consultivo, não delibera, não decide, não representa las voluntades y los deseos de los pueblos, sino que cumple una función quizás muy protocolar, accesoria al proceso de integración. Eso sin duda pone en duda o cuestiona la legitimidad, no solamente de las instituciones comunitarias, como también de las políticas, proyectos y de las medidas que son adoptadas en nivel de comunitário de la comunidade de las naciones. Terceiro e último ponto que eu gostaria de consignar, para mim, a ideia fundamental que sem democracia não há cidadania. Ou seja, sem o controle democrático do poder e o poder real, onde se discute, se elaboram as políticas, nosotros estaremos más alejados de un ideal democrático que es extremadamente desafiador de se consumar en ámbitos comunitarios. Si ya es difícil inventar mecanismos de deliberación pública en ámbito local, y tenemos en nuestra región muchas experiencias en ese sentido, el presupuesto participativo, las iniciativas de democracia directa, etc. En ámbito subnacional, aumentam as dificuldades. Não? Pensar, por exemplo, em los Estados federados, a democracia direta ou experiências como o presupuesto participativo em tal âmbito complexifica a tarefa. Em âmbito nacional, aún mais complexo. Não? Sobretudo, se imaginamos países com as dimensões de países como Argentina, Brasil, não? Em termos demográficos, em termos territoriais.
Pensar, por lo tanto, la concepción de mecanismos democráticos en ámbito comunitario de una comunidad entre naciones es aún más complejo, ¿no? Yo no estoy aquí, digamos, tentado por una visión simplista, pero por un intento de evaluar, analizar este tema a la luz de una idea, digamos, de que se pueda producir alguna síntesis respecto a eso. Entonces, para mí, un primer elemento respecto a una respuesta a este déficit democrático es el tema de la política. La política en doble sentido. La política enquanto un espacio, una arena de expresión de los conflictos sociales y de la disputa legítima de intereses de clases que pueden existir entre la sociedad. Más allá de la presencia restrita en los procesos negociales o de la diplomacia, de la academia, de las consultorías, ¿no?, de parlamentarios, de empresarios, setor financiero, etc., creo que é importante constituir uma arena pública de debates onde se expressam os distintos interesses ao interior das sociedades nacionais. E segundo componente da política é de agregar a los fenómenos económicos, por así decir, o sea, en relaciones económicas, las prácticas comerciales, el concepto de economía política. Solo a partir de eso se puede discutir una visión de una estrategia de desarrollo a partir de la cual se concebe no solamente los derechos civiles y sociales, sino que también las categorías más amplias y que son determinantes de tales derechos en una estrutura na realidade comunitária. Segundo ponto, que para mim a democracia deve ser uma democracia substantiva, ou seja, mais allá de dedicar-se à discussão das políticas sociais, dedicar-se por inteiro a los temas que compreendem ou que estão abarcados em uma vida comunitária. Terceiro, que essa democracia deveria, ou o desafio da participação da sociedade civil deveria estar expressado em uma visão também abrangente respecto a los atores. Creio que é fundamental involucrar-se em isso, todas as esferas de governo, todos os níveis de poder, não? Mas achar também de los parlamentos nacionais, representações de trabalhadores, de empresários, da academia, etc. E, finalmente, me parece essencial pensarmos também em mecanismos de deliberação pública que se combinem com a democracia representativa. Ou seja, temos experiências razonáveis que nos permitiriam pensar, a partir de realidades setoriais ou temáticas, a conformação de políticas, projetos que puedan responder a los desafios de la integração, não solamente em âmbito de los parlamentos nacionais ou do parlamento comunitário, que per si já representam espaços importantes de representação, pero combinar isso também com outros institutos de participação pública em processos devidamente regulamentados, concebidos e organizados para que o conjunto da sociedade civil pueda, de hecho, expressar-se e apresentar suas visões respecto ao processo de integração. Bueno, seria isso. Eu agradeço e me quedo à disposição para o debate na sequência. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jefferson. Seguramente varios estamos tentados en empezar a reaccionar a algunas de las propuestas y provocaciones, pero le voy a pasar la palabra a Renato Martins, profesor de la UNILA, investigador visitante del IPEA, y bueno, entre otras cosas, miembro del Consejo de Administración de CEFIR, y creo que varios lo conocemos por el rol importante que tuvo en la organización de las cumbres sociales del 2006 al 2010, desde la presidencia de Brasil. Renato, ¿tenés una presentación o un detalle de decreto que querés mostrar? Te paso la palabra. Sí, gracias. Sí, buenos días. ¿Funciona? Sí. Sí. Buenos días, bom dia. Eu vou
falar também tentar falar em portunhol, pero com certeza vou passar ao português, em o decurso da prosa. Minha ideia é apresentar alguns pontos, embaixador, buenos dias, apresentar alguns pontos sobre o tema da participação social desde uma perspectiva de investigador, porque agora, como professor da Universidade da Integração Latino-Americana, estamos trabalhando com esta temática da participação, pero também, como ha sido apresentado, desde uma perspectiva de quem ha participado deste processo de cambios, de los cambios institucionais, de la participação em la estrutura mesmo do Mercosul, com os processos de las cumbres sociais, de la construção do programa Somos Mercosul e de las perspectivas que todo isto abriu para uma maior democratização do Mercosul. Eu começaria dizendo, e quizá agora em português, que precisamos fazer algumas reflexões conceituais para ingressar neste tema. Se falo português despacio, se compreende bem, não? É melhor. E nós trabalhamos na América Latina, desde as transições democráticas, com uma concepção hegemônica da democracia, de estilo schumpeteriano, que não vai além das eleições para a constituição de governos representativos. Este é o modelo hegemônico que nós importamos, que se consolidou na Europa a partir da Segunda Guerra Mundial e que nós sabemos perfeitamente que tem contido nas suas formulações alguns limites e paradoxos. No momento em que a democracia mais se estendeu no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, em que houve a democratização do leste europeu, a democratização da América Latina, nunca foi tão forte a sensação de que esse sistema tem limites. E limites muito fortes no que diz respeito a dois problemas essenciais. O primeiro deles, os eleitores não se sentem representados pelos eleitos. E o segundo problema é cada vez maior o abstencionismo nos países onde funciona o sistema democrático, em que a população não se sente mais motivada a participar. E esses dois problemas que levam a esta grande paradoxa da democracia, em que no momento em que ela mais se expandiu, nunca foi tão forte o mal-estar com respeito a este modelo, é que coloca a necessidade de repensarmos as bases da própria democracia em termos de ampliação da sua participação e superação desses limites que estão contidos no modelo hegemônico que trabalhamos desde as transições políticas na América Latina nos anos 80. Eu creio que é necessário contextualizar, portanto, conceitualmente o território aonde estamos trabalhando, porque isso coloca os horizontes nos quais a perspectiva de ampliação democrática, participativa, que complementem a democracia representativa, estão colocados como um desafio para nós, latino-americanos. Nós estamos à frente desses experimentos que visam precisamente alargar o campo da democratização dos nossos estados, das nossas instituições nacionais, locais e regionais. E é nessa perspectiva de alargamento das participação nos organismos regionais que se coloca a questão da participação social do Mercosul.
né? Ontem nós discutimos bastante aprofundadamente e com várias visões distintas, mas convergentes, não é? Do nosso processo de aprofundamento democrático e da democratização do Mercosul no seu aprofundamento como experimento de integração regional. E vimos que a discussão da participação social, ela não é recente. Que o Mercosul social tampouco começou há apenas alguns anos. Porém, também vimos que esse acordo nasceu como um acordo estritamente comercial, econômico-comercial, e estritamente movido pelos atores estatais. E dentro dos atores estatais, nós percebemos que são apenas parcelas dos estados nacionais que se envolveram. Nós estamos falando de setores dos ministérios de Relações Exteriores, setores dos ministérios de Economia e Comércio. Os governos como tais, que estiveram à frente dos primeiros acordos, e tem sido assim sempre em outras experiências, como os detonadores do processo, como os impulsionadores iniciais do processo de integração, estes setores chegam a um momento em que, por si só, não se sentem mais à vontade para seguir sozinho, digamos, nesse processo de aprofundamento e ampliação da integração regional. O transbordamento dos temas para além da fronteira econômico-comercial impôs e impõe uma maior participação de atores não estatais, que estão motivados a participar, por um lado, e, por outro lado, encontram imensas dificuldades à participação. Pois muito bem, desde uma perspectiva nacional, o que nós podemos verificar, e aí eu digo em termos do Brasil, foram, no governo passado, algumas políticas, algumas iniciativas, no sentido de chamar a cidadania para participar do tema da integração regional do Mercosul, através da Secretaria-Geral da Presidência da República. A letra ficou bastante pequena, não sei se todos vão poder observar, mas foi criado em outubro de 2008, por meio do Decreto Presidencial 6.594, o Conselho, o Programa Mercosul Social e Participativo, no âmbito do qual funciona um Conselho da Sociedade Civil para discutir especificamente os temas da integração regional do Mercosul. Isto é uma mudança institucional nacional de repercussão maior para o que se refere à participação social do Mercosul. A ideia do Conselho foi criar bases institucionais que permitisse aos diferentes setores da sociedade civil se informar dos temas que são tratados no GMC, receber com antecedência as informações do que será discutido nessas reuniões e poder deliberar, por meio da discussão com os atores sociais, posições próprias a respeito daqueles temas que serão pauta da reunião do GMC e CMC posterior às reuniões do Conselho. Ele se reúne 2 vezes ao ano e, evidentemente, com o apoio financeiro do governo federal para que as organizações nacionais de um país da extensão do Brasil possam afluir até Brasília e participar dessas reuniões em condições de igualdade, porque senão aquelas organizações com maior recursos financeiros acabam sendo sempre mais representadas do que aquelas que não possuem esse recurso financeiro. Consequentemente, é uma iniciativa oficial, voltada para a cidadania, com o objetivo de criar as bases institucionais de uma participação efetiva
com antecedência, com informações claras e objetivas, para que se possa deliberar posições a respeito de temas que serão debatidos e influir nesses temas com antecedência. Nós estamos chamando este tipo de iniciativa como sendo o resultado da passagem de mecanismos restritos de participação social que existiu na etapa do Mercosul estritamente comercial e estatal, para os mecanismos ampliados da participação social, que passam a existir agora quando ocorre esse transbordamento dos temas econômicos e comerciais para os temas sociais e participativos, nos marcos de uma superação daquele conceito hegemônico de democracia representativa para um conceito que se estende nos países da América Latina de democracia participativa. Pois muito bem, esta experiência que alarga os horizontes da participação, ela nasce de um giro social, ou de uma ruptura com as orientações que predominaram nos anos 90, aonde as ideias hegemônicas de uma interação voltada com exclusividade para o livre comércio chegaram a um limite bastante preciso e se esgotaram. O que não quer dizer que não tenham sido exitosas. O Mercosul passou de 1991 de um comércio intra-bloco de 4,5 bilhões de dólares para, em 2010, um comércio de 45 bilhões de dólares. Ele aumentou 10 vezes o comércio entre os países membros do bloco. Eu não quero com isso dizer que não houve um avanço importantíssimo da interação comercial nesses 10 anos onde predominou a orientação econômico-comercial. Mas quero acentuar que a passagem para um Mercosul mais amplo representou um giro. E este giro, esta reorientação é resultado de uma mudança política que coincide com a chegada aos governos dos 4 países que integram o bloco, com um perfil distinto daquelas orientações fundadas no pensamento único que predominaram na década de 90. Não reconhecer este giro, esta reorientação, é perder um pouco o passo da dinâmica que nós estamos atravessando na atualidade. Seria interessante mostrar que a passagem dos mecanismos de representação e participação, melhor, restritos, que foram constituídos na etapa inicial do Mercosul e que coincidem com a criação do Fórum Consultivo Econômico e Social e com a Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, que ao serem criadas em 94 pelo Protocolo Adicional de Ouro Preto, pela primeira vez incorporaram mecanismos de representação da sociedade civil e da sociedade política na discussão da integração do Mercosul. Esta passagem para os mecanismos atuais que surgem com as cúpulas sociais já permitiu, de 2006 até agora, uma incorporação de mais de 10 mil cidadãos que têm participado regularmente das cúpulas sociais que ocorrem a cada reunião presidencial e a cada 6 meses, quando os presidentes se encontram para deliberar sobre o processo da integração. Então, nós não estamos falando mais de uma participação subsidiária apenas. Nós estamos com este processo a ponto de transformar
quantidade do número de representantes numa qualidade superior de diálogo entre sociedade civil e governos que estão à frente dos Estados-partes, numa síntese distinta daquilo que se imagina como a integração necessária para os dias de hoje. Quando a gente observa essas organizações, os setores que elas representam, educação, indígenas, mulheres, negros, juventude, agricultura familiar, meio ambiente, os setores extremamente variados, a abrangência destas organizações, muitas constituindo redes regionais, como o caso da Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul, da Aliança Social Continental, as redes como Mercocidades, que também participam com representantes nas cúpulas sociais, não é? Há organizações setoriais e, às vezes, de bairros, com temas muito específicos de educação popular, de saúde de um determinado bairro. Há, portanto, na configuração dessas organizações sociais, uma distinção temática, setorial, de abrangência territorial, que vai do regional ao local, sempre passando transversalmente pelo tema de trabalhar na perspectiva de aprofundamento da integração regional. Evidente que muitas vezes com um ponto de vista crítico, com um ponto de vista de cobrança dos governos de um processo distinto de integração nas bases atuais em que ela está colocada. Muitas vezes, numa cobrança de ampliar o ritmo com que a integração e as decisões são tomadas. No caso da cúpula social, é muito claro isso. Porque se hoje nós temos instituições que ampliaram a representação e a participação social, isso vem se dando num ritmo muito lento quando comparado com o antigo Mercosul, voltado ainda exclusivamente para os temas comerciais. Em 2010, para vocês terem uma ideia, foi criada e tomadas decisões quanto à instituição do Mercosul Social, que previa duas iniciativas muito importantes. A criação da Unidade de Participação Social do Mercosul. Um órgão criado com o objetivo específico de estabelecer o diálogo com a sociedade civil, promover a participação com um pressuposto específico para financiar a participação e as cumbres sociais. Isso é uma mudança de qualidade no processo participativo. Uma coisa é convidar a sociedade civil a participar do processo de debate. A outra é convidar e financiar esta participação, deixando às organizações da sociedade civil a capacidade e autonomia e independência de escolher as organizações que se farão representar. Esse processo, no entanto, decidido em 2010, a criação da unidade de participação e a destinação de um pressuposto específico para essa participação, ainda hoje não foi instituído. Então, as decisões acabam ocorrendo num ritmo ainda muito lento. E é por isso que o alargamento das bases da cidadania do Mercosul se faz mais necessário, para que, de um lado, esta reorientação seja mantida, mas que, de outro lado, as mudanças que a participação social tem ensejado ocorram concretamente e num ritmo mais acelerado do que aquele que vem acontecendo. Eu pararia por aqui para deixar os temas para o debate mais à frente. Muito obrigado. Muchas
Muchas gracias, Renato. Le vamos a dar la palabra a Cristian antes de empezar la vuelta. Cristian Dem, secretaria ejecutiva del AIRELAC en Bruselas. Bueno, socióloga del trabajo de la Universidad de Lovaina y, bueno, por lo que veo tiene larga trayectoria en la región, en las universidades en Morelia, Michoacán y en Colombia, también en Palmira. Bueno, durante 10 años fue encargada de las relaciones internacionales de una de las centrales sindicales más grandes de Bélgica, la FGTB, Federación General del Trabajo de Bélgica, y actualmente dirige el Instituto Interuniversitario para las Relaciones entre Europa, Latinoamérica y el Caribe, que es un instituto de investigación, promoción y apoyo a las relaciones birregionales. Cristian, tenés presentación, te paso. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a los organizadores de este evento que me parece absolutamente interesante. No les voy a citar porque ya fueron citados 50.000 veces anteriormente y vamos a ganar tiempo con eso, pero le agradezco sobre todo a Bertrand por la amable invitación. Bueno. Entonces, yo voy a hacer un poco más, tal vez un poco más pragmática que mis honorables colegas de la mesa. Como dijo Cecilia, he trabajado muchos años en el mundo sindical como socióloga del trabajo, en el FGTB como responsable internacional encargada de los países del sur, quiere decir de más de la mitad del mundo. Y estuve en esa ocasión, en ese trabajo, estuve sobre todo encargada de formación sindical, de formación de los sindicatos del sur, africanos y latinoamericanos. Bueno. Entonces yo les voy a hablar sobre todo de los movimientos sindicales, del movimiento sindical europeo. Yo creo que mis colegas de la CUT, mi colega de la CUT va a hablar ampliamente de los sindicatos latinoamericanos que tienen una idiosincrasia muy diferente del europeo, por lo que sé, pero que somos todos. Y también el antiguo miembro de la CUT aquí presente, que estuvo en un congreso conmigo hace más de 20 años, ¿verdad? Bueno, bueno, entonces, la primera cosa que quisiera decir a propósito, porque el tema aquí es políticas sociales regionales. Primera cosa que quisiera decir que para tener una política social regional que sea coherente, hay que tener política nacional que sea coherente, política social nacional que sea coherente. Eso es indispensable para que se consoliden las democracias y también para que se fomenta un crecimiento económico sostenible y equilibrado. Y voy a explicar después por qué tiene que ver con economía. Se dijo que la economía estaba manejada sobre todo por los grandes financieros y grandes decidores del mundo del capital, pero los sindicatos pueden jugar un rol importante incluso en el crecimiento económico. Bueno, entonces, voy a plantear primero cuáles son los mecanismos y las instituciones permanentes de diálogo, negociación entre los principales interlocutores sociales. Es decir, que para que se pueda implementar un sistema social equilibrado en cada país, se dijo ya, pero lo repito y insisto en eso porque de ahí viene precisamente mi reflexión sobre el rol de los sindicatos, que para que funcione un sistema de protección social universal en los países se necesita instrumentos e instituciones permanentes de diálogo y de negociación entre los interlocutores sociales, que son el Estado, el empresariado y el mundo sindical. Son los actores principales, en mi opinión, por mi experiencia. Hay otros actores que se pueden agregar a eso, que son ONGs o que son también los poderes públicos descentralizados, locales, etc. Ahora,
Eso es solamente en introducción porque todo lo voy a desarrollar después. Los sistemas de protección social hay que saber también que hay una característica muy específica que es que no son ni simples de implementar por razones que sabemos que de todos modos los sistemas de protección social son reivindicados mayoritariamente por los beneficiarios de esas protecciones sociales, es decir, los trabajadores. Y cuando hablo de trabajadores, hablo de todos los trabajadores, incluso de los futuros trabajadores, que son los estudiantes, de los pensionados, que son los ancianos trabajadores, de los trabajadores sin empleo, porque siguen siendo trabajadores buscando empleo, etcétera. De los trabajadores minusválidos, etc. Entonces es la sociedad en general, el mundo del trabajo, como lo decimos y lo conceptualizamos en los sindicatos. Entonces no son simples de implementar, porque frente a esos trabajadores está el mundo del capital, que sabemos que no le conviene esos sistemas de protección social por muchas razones. Esos sistemas de protección social no son ni baratos tampoco, no son absolutamente, cuestan muy caro, y eso lo sabemos nosotros europeos experimentándolo, y ahora todavía más con la crisis, que van a ser todavía más complicados de mantenerlos. No son inmutables en el tiempo y en el espacio, es decir que un sistema de protección social puede evolucionar con, digamos, con la misma sociedad, con la evolución tecnológica actual, etcétera, etcétera. Eso en el tiempo. Y en el espacio es claro que un sistema de protección social en Brasil, por ejemplo, puede ser o debería ser muy diferente de un sistema de protección social en Bélgica, que es un país chiquito, Brasil, que es un país inmenso. Bueno, eso quiero decir por eso que no tienen que ser diferentes, digamos, en los principios, pero en las aplicaciones pueden ser muy diferentes según las necesidades del terreno. Los sistemas de protección social no son tampoco establecidos por la eternidad, y aquí vengo a la crisis europea, repito, porque claro que tenemos en Europa un sistema establecido desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con la ayuda del Plan Marshall de los Estados Unidos, y se ha dicho ayer muy exactamente que ese Plan Marshall fue establecido para reconstruir a Europa Occidental, para luchar contra la influencia del bloque del Este, que podía, que podía apropiarse ese territorio. A los Estados Unidos no les convenía. Entonces la reconstrucción europea se hizo con este plan, y en este plan estaba establecido el reforzamiento de los sindicatos. Entonces, que Estados Unidos refuerzan los sindicatos es que tenían una buena razón de hacerlo. Bueno, reforzar el mundo sindical y reforzar o crear nuevos sistemas de protección, reforzar los sistemas que ya existían y crear nuevos ejes de protección social en Europa. Yo soy una hija de ese Plan Marshall porque nací en 47, para que todo el mundo sepa, y exactamente hemos vivido nosotros lo que llamamos las 30 gloriosas, que llevaron pleno empleo, renatalidad, etcétera, etcétera, hasta la crisis del petróleo en el 73. Entonces, Europa ha beneficiado de ese Plan Marshall. América Latina no está beneficiando de ningún Plan Marshall porque yo sepa. Entonces aquí el problema es mucho más difícil para los sindicatos, me parece, pero mis compañeros van a decirlo mejor que yo, que es mucho más difícil para los sindicatos lograr que se establezcan sistemas de protección social sólidos, digamos, estructurados, con los mecanismos de diálogo, etcétera. Es mucho más difícil para ellos. Pero existen mecanismos de solidaridad sindical internacional que les voy a desarrollar ahora, que pueden ayudarles en ese gran labor. Bueno, hay una dificultad enorme para los sindicatos cuando se trata,
si es que los sindicatos ahora tienen acceso a un sistema de negociación, de diálogo con el gobierno y el patronado y los empleados, los empresarios. Hay una dificultad grandísima para establecer los sistemas de protección social, que es de realizar una reforma drástica de la fiscalidad y de su gestión. Digo, de su gestión quiere decir también lucha contra la corrupción, etcétera. Bueno, no sé si la palabra fiscalidad es correcta, pero es fiscalité en francés, así que, bueno. Eso en muchos países de América Latina, bueno, es que se tuvieron que hacer reformas fiscales también en Europa y fueron muy dolorosas, y ahora van a ser todavía más dolorosas porque conocemos el caso de Francia, donde se están haciendo reformas fiscales muy importantes y donde hay una forma ahora que está empezando de fuga de capitales desde Francia, incluso hasta Bélgica. Entonces es un poco peligroso, bueno, y es muy complicado establecer estas reformas fiscales. Entonces se necesita realizar una reforma drástica de la fiscalidad y de su gestión también, es decir, también es la good governance, como se dice en inglés. También habría o hay que formar los funcionarios y los políticos responsables de esa fiscalidad, de que la gestionan bien y de que hagan a partir de la fiscalidad un reparto equitativo de los recursos, del dinero, digamos. Al mismo tiempo, y eso para también responder a una inquietud, yo creo que era el compañero peruano que lo estaba diciendo allá, perdona, no me recuerdo tu nombre, pero para que no haya mucha crítica de una oposición capitalista, etcétera, diciendo sí, pero nos toman los impuestos para que benefician vagos o gente que no quieren trabajar, etcétera. Entonces hay que establecer al mismo tiempo reglas muy estrictas, tanto para los que contribuyen, es decir, para los que contribuyen al bienestar, a la protección social, pero también reglas muy estrictas para los beneficiarios. Les doy un solo ejemplo. En Bélgica, por ejemplo, tenemos asignaciones contribuciones a asignaciones para los desempleados, que son bastante importantes, que llegan a ser más o menos equivalentes al salario mínimo durante un cierto tiempo. Una persona puede recibir una asignación de desempleo durante cierto tiempo, pero hay toda una serie de condiciones que se están poniendo para que esta persona o se forma mejor, se capacita mejor para encontrar otro trabajo, o también y al mismo tiempo que haga todo el trámite para buscar un nuevo empleo. Bueno, eso en zonas donde el desempleo es muy alto y donde no hay empleo es un problema grave que también está discutido a nivel de los sindicatos con con el gobierno y con los empresarios, precisamente diciendo, bueno, si esa persona no encuentra empleo, no es que no quiere, es que no hay empleo. Entonces hay también sistemas que permiten, y eso al mismo tiempo, hay sistemas que permiten también crear nuevas pequeñas y medianas empresas a partir de la caja de desempleo, del monto de dinero que sirve para el desempleo. Entonces es todo y ahí otra vez es una acción económica, pero ahí participa el sindicato. Yo doy el caso de Bélgica porque lo conozco mejor. Conozco un poco el caso francés, el caso alemán, etcétera, pero yo hablo de mi país porque he trabajado en sindicatos de mi país que conozco mejor y que para mí funciona todavía bien. Soy una pequeña incisa. No soy tan pesimista que mis colegas latinoamericanos sobre la crisis europea. Es que la crisis europea, primero se habla de crisis como si fuera, wow. Es verdad que los países del sur de Europa están en crisis económica fuerte y con mucha dificultad.
y sobre todo Grecia, Portugal, España e Italia. Francia está al límite, sin querer entrar en política de mis vecinos. Pero es verdad, pero el movimiento sindical sigue vigente, sigue potente, sigue participando en los mecanismos de negociación y de diálogo. Hace unos días se hicieron en toda Europa, en todos los países europeos, marchas contra la austeridad, etc. Entonces, también para la reconstrucción económica o para que se pueda recuperar económicamente Europa, también están los sindicatos sentados en la mesa para discutir de soluciones económicas. Entonces es importante saberlo, que Europa todavía no está por los suelos. Y que hay partes de Europa, como a partir de la frontera franco-belga hasta el norte, hacia el norte, y nosotros hacemos parte más del norte que del sur, nuestros países todavía benefician del bienestar, benefician de todo lo que ha sido construido hasta ahora en cuestión de políticas sociales. Entonces, y yo creo que también a partir de allá tengo que apurar infelizmente, pero bueno, eso ya lo dije. Entonces, cuando se habla de instituciones permanentes, de instituciones de concertación, hablamos de consejos económicos y sociales, que la mayoría de ustedes conocen, y en Bélgica tenemos además el Consejo Nacional del Trabajo, donde están el gobierno, el mundo de la empresa y el mundo sindical. Voy a pasar voy a hablar sobre todo ahora, para seguir con la crisis económica. Voy a hablar sobre todo de la Confederación Europea de los Sindicatos, que fue creada, un poco después de la creación de las comunidades europeas. Se creó muy rápidamente una Confederación Europea de los Sindicatos, que actualmente precisamente tiene mucho trabajo con esta crisis europea, porque está apoyando, no solamente, no está discutiendo solamente a nivel macro con las instituciones europeas, pero está apoyando a que haya solidaridad sindical intraeuropea entre los sindicatos, por ejemplo, del norte de Europa con los sindicatos del sur, para sus reivindicaciones, y discutiendo incluso la cuestión de la crisis europea con la Unión Europea actualmente, directamente con la Comisión Europea en todas sus instancias, entre otros a través del Consejo Económico y Social Europeo. Termino rápido. Otro instrumento internacional que para mí me parece importantísimo, y eso va a ser la transición hacia mi vecino, es la CSI, la actual CSI, que es el casamiento entre las SIOLS y la CMT, antiguas confederaciones internacionales. La CSI es una confederación sindical mundial, en realidad, más que internacional, es mundial, porque agrupa casi todos los sindicatos del mundo, y que la CSI está trabajando en sectores de derechos laborales, bienestar, lucha contra violencia en el trabajo, el labor juvenil, etcétera, etcétera. También participa a reuniones de la OMC. También se preocupa de cambio climático y de otros desafíos globales, y una de sus principales funciones es de informar anualmente sobre violencia contra los derechos sindicales y los sindicalistas en el mundo. Este continente latinoamericano infelizmente conoce todavía matanzas de sindicalistas, y es una preocupación que tenemos también nosotros europeos. Y sobre todo la CSI organiza programas de estructuración de conocimiento sindical, y
discute a veces con gobiernos para el reconocimiento legal de los sindicatos como interlocutores de primer plano en las negociaciones de gestión de un país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Con cariño, recordar mis épocas de trabajo con la Confederación Europea de Sindicatos y el Comité Económico y Social. Y creo que ya que entramos en, digamos, después de dos discusiones más de presentaciones más de marco, conceptuales, con distintos aterrizajes que hicieron Jefferson y Renato, ya que entramos en la vía sindical, quizás hacemos un pequeño cambio en el orden de los panelistas. Y le paso la palabra a Artur Enrique Santos para que nos comparta la experiencia, la perspectiva de la CUT, técnico de la empresa de energía. Bueno, tiene una larga trayectoria en la CUT, fue director de formación sindical y elegido presidente de la CUT en 2006 y reelegido en el 2009, lo que no es tarea fácil en la dialéctica sindical, así que creo que eso tiene mérito doble. Bueno, además participa por sus funciones en el Consejo del BNDES en Brasil, que no es un tema menor y creo que enlaza bien todos los debates con el financiamiento del desarrollo y las políticas sociales, más allá de la representación y el aspecto más de profundización de la democracia que está en juego. Ustedes han sido un jugador privilegiado, creo, del movimiento sindical, no solo en el escenario europeo, en la interlocución política y el rol en cuanto a la negociación colectiva en lo nacional y lo regional, en el Mercosur y a nivel de la integración sudamericana también. Ayer el ministro Lesker, el ministro de Desarrollo Social, en la mañana hizo una mención explícita del rol que había jugado la coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR, antecediendo al proceso de integración formal. Entonces, este es un ejemplo de cómo la dinámica social a veces precede a las tecnoburocracias y precede a las instituciones y los acuerdos formales. Entonces, dicho esto, le paso la palabra a Artur. Gracias, Cecília. Bueno, queria também agradecer o convite em nome de Bertrand e de todos os organizadores. Também vou falar em despacito português, para que possamos cada vez mais integrar-nos no âmbito do Mercosul. Eu gostaria de, antes de iniciar minha apresentação, concordar com Jefferson sobre a importância desse momento no tema da Palestina. E lembrar que neste mês de novembro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se realiza o Fórum Social Mundial Palestina Livre, como um momento também importante de mobilização em torno da paz, mas também da necessidade de avançarmos garantindo aos palestinos um país, espaço, uma garantia de vida e não essa guerra que estamos assistindo. E também queria fazer um comentário inicial sobre a crise financeira, crise civilizatória, crise de várias dimensões que nós estamos assistindo, mas queria me concentrar na crise financeira a partir de 2008 e lembrar uma coisa interessante. Eu me lembro que em 2008 todos diziam que os responsáveis pela crise financeira internacional, depois da quebra do banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, era o sistema financeiro desregulado, o modelo neoliberal do consenso de Washington que não deu certo, e menos de 4 anos depois, portanto em 2012, depois de gastar trilhões de dólares para salvar banco e os donos e diretores desses bancos, que ganhavam bilhões por ano, os responsáveis pela crise agora são os gastos sociais. Então, só quero chamar a atenção para a importância do primeiro elemento que a gente gostaria de trazer para esse debate, e eu gostaria de colocar na minha apresentação, muito rapidamente, 3 eixos. O primeiro é a nossa visão de desenvolvimento, de desarrollo,
de desenvolvimento sustentável, porque nós entendemos que um dos pilares fundamentais do debate sobre o modelo de desenvolvimento é justamente as políticas sociais e as políticas públicas, e o papel do Estado. Segundo, falar de algumas experiências positivas de participação do movimento social e movimento sindical na América Latina, e também com foco por conhecer um pouco mais a experiência e ter participado no Brasil, em especial nos últimos 10 anos. Mas queria também me concentrar nos limites e nos desafios que a gente tem da participação, que afinal de contas é uma questão absolutamente importante. Então, por que para nós é um dos pilares? Porque nós estamos defendendo que um modelo de desenvolvimento sustentável tem que se basear em 4 pilares. Normalmente, quando a gente debate essas coisas, o acúmulo que se tem é de que o desenvolvimento sustentável se coloca em 3 pilares: pilar ambiental, social e o pilar econômico. Nós estamos acrescentando mais um. O sindicalista gosta sempre de... né, que é o pilar político. Primeiro pilar econômico é óbvio, né? Nós não estamos falando de crescimento econômico, nós estamos falando de desenvolvimento econômico. São duas coisas absolutamente diferentes. Nós não queremos só crescer, nós não queremos um crescimento a qualquer custo. Nós queremos o desenvolvimento econômico, que deve ser realizado levando em conta a questão social, a questão ambiental, a questão econômica, mas também a questão política. Por que estamos falando na questão econômica? Porque se de um lado nós não queremos qualquer tipo de crescimento econômico, nós também não podemos abrir mão do direito ao desenvolvimento, do direito ao consumo responsável. Se por um lado nós temos que olhar para a questão ambiental, por outro nós também temos que olhar para o direito das pessoas, dos seres humanos, ao consumo, ao desenvolvimento, que é para a nossa região uma questão absolutamente fundamental. Entramos no segundo, que é o social. Por que o social? Porque continuamos vivendo no continente mais desigual do planeta. Continuamos vivendo, apesar de muitos avanços importantes, no continente mais desigual. E nós estamos incluindo o tema ou pilar político porque consideramos que a questão da participação política, da participação da sociedade civil, a democracia direta, combinada com os elementos e instrumentos da democracia representativa, que aqui vários já falaram, é absolutamente fundamental de fazer parte desse modelo de desenvolvimento. Existem experiências muito positivas, e algumas já foram aqui faladas na região. Eu poderia citar a mesa de negociação de salários no Uruguai, eu poderia dizer a mesa de concertação que durante muitos anos se estabeleceu em vários países da nossa região, vários conselhos de participação de políticas públicas na Argentina. No Brasil, os últimos 10 anos foram absolutamente fundamentais para se estabelecer um processo de participação que envolveu a realização de centenas de conferências de políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação, de jovens, das mulheres. Fizemos, o ano passado, a primeira Conferência Nacional do Trabalho Decente, que no último dia os empresários abandonaram. Depois posso no debate falar por quê. Fizemos uma Conferência da Comunicação, que não teve a participação dos grandes veículos de comunicação. Por que eu estou dizendo que estas são questões absolutamente importantes? Porque várias dessas conferências mobilizaram milhões de trabalhadores e cidadãos em todo o país, desde o âmbito municipal, passando por conferências estaduais e por conferências nacionais. A nossa luta hoje no Brasil, e também na América Latina, é que
estas experiências positivas têm que se transformar em políticas de Estado. Portanto, têm que ser institucionalizadas na legislação para serem políticas de Estado e não políticas de governo, para que se garanta que elas se mantenham mesmo com os debates evidentemente importantes da democracia e das eleições. Nós tivemos, por exemplo, no Brasil, e às vezes quando se fala de algumas experiências positivas, se fala muito do Bolsa Família, mas o Brasil e a participação do movimento sindical neste ponto foi absolutamente fundamental, o que foi um dos principais instrumentos, e ainda está sendo, de combate à crise, que é o fortalecimento do mercado interno, é o estabelecimento de uma política de valorização do salário mínimo. E uma política de valorização do salário mínimo que só foi conquistada no primeiro ano, no primeiro mandato do governo Lula, após várias marchas das centrais sindicais que unificadamente, unitariamente construíram uma pressão sobre o governo para que se estabelecesse uma política de valorização do salário mínimo. E não pensem que porque era o Lula. Então, o Lula estava lá, acordou de manhã cedo, falou, vou aumentar o salário mínimo. As coisas não funcionam assim. No primeiro ano, não teve aumento do salário mínimo. No segundo ano, o aumento foi pequeno. E a disputa que nós fazíamos era dentro do governo, com a equipe econômica, que dizia que o aumento do salário mínimo ia quebrar o país. O aumento do salário mínimo ia quebrar as prefeituras, ia quebrar a Previdência Social. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu acho que isso também é uma disputa à participação social quando nós falamos hoje de Mercosul, de instrumentos de participação e instrumentos no âmbito do Mercosul. Nós tivemos o Fórum Nacional do Trabalho, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que teve um papel absolutamente fundamental no debate sobre a crise, em 2008, porque vários empresários no Brasil defendiam medidas de austeridade fiscal, redução do papel do Estado, continuidade do processo de privatizações, que era preciso estabelecer uma política de segurar os gastos, mantinha o superávit primário, né, a diferença entre... Mas tinha que segurar os gastos sociais. E nós, junto inclusive com uma outra parte dos empresários, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, estabelecemos um processo de debate para enfrentar a crise com medidas ao contrário. Era preciso aumentar a renda, aumentar o consumo, aumentar o mercado interno como forma de proteção, mas principalmente de enfrentamento da crise. O Fórum Nacional do Trabalho, o Fórum Nacional de Seguridade Social, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa de habitação muito importante, teve uma participação absolutamente fundamental dos movimentos sociais e muitas das coisas que foram implementadas durante o programa, que ainda está agora na fase 2, do Minha Casa Minha Vida, o programa de habitação, tem debates feitos com os sem teto, com o movimento dos trabalhadores sem teto, que apoiaram e apostaram em inúmeras propostas que acabaram sendo levadas em consideração no debate da implementação desses programas. O Territórios da Cidadania, que tem hoje um papel absolutamente fundamental em vários países, eu estive recentemente em El Salvador e estamos discutindo com as centrais sindicais como ter uma participação mais efetiva das centrais na implementação de um projeto que é muito parecido com o Territórios da Cidadania que foi feito no Brasil e que agora está sendo também implementado em El Salvador. Mas eu queria falar muito rapidamente sobre os desafios e os limites da participação, porque apesar de inúmeros avanços, a gente poderia aqui falar durante muito tempo sobre eles, concretamente nós temos ainda situações absolutamente preocupantes para a região, e eu começaria falando sobre a necessidade de se discutir políticas estruturais e mudanças e reformas estruturais que ainda não foram feitas na região.
Vou começar falando de política tributária e política fiscal, já que esse tema, normalmente, quando se fala em crise, ele aparece, né? Nós continuamos tendo um sistema tributário na região que é absolutamente injusto, regressivo, onde quem ganha menos paga mais, quem ganha mais paga menos, onde quem quer investir na produção paga, normalmente, um imposto maior do que aquele que quer investir na especulação financeira. Invariavelmente, essa é a realidade em vários dos países da nossa região. Então, nós temos que enfrentar o debate das políticas públicas, olhando para a necessidade de sustentar o financiamento das políticas públicas, e isso passa por debater política fiscal e política tributária. Quem não quer saúde pública, porque não precisa de saúde pública, meus amigos, tem dinheiro para pagar os melhores médicos e os melhores hospitais em qualquer lugar do mundo. Quem não quer educação pública não precisa de educação pública, porque vai botar o seu filho na faculdade, no colégio, que ele bem entender, porque tem dinheiro para pagar. Quem não quer segurança pública tem dinheiro para pagar guarda na porta da sua casa. Então, é disso que se trata. Nós temos que debater de que sociedade nós estamos falando. Temos que debater de que país nós estamos falando, mas de que região nós estamos falando, de que qualidade de vida a gente está falando quando fala em políticas públicas e políticas sociais e regionais. Nós não temos liberdade sindical ainda na região. Muito pelo contrário, nós temos ainda uma dificuldade enorme em garantir regulação do trabalho e das relações democráticas, que deveriam ser democráticas de trabalho na região. Tem exemplos positivos aqui e ali, mas do ponto de vista regional e olhando para o âmbito da América Latina, nós continuamos tendo, em toda a região, assassinato de dirigentes sindicais. E aqui poderia enumerar exemplos variados de países e de assassinatos de dirigentes sindicais do campo e da cidade que continuam por defender os direitos dos trabalhadores, sendo ou assassinados ou criminalizados. Nós não temos democracia na mídia e na comunicação. Esse é um debate que nós também queremos fazer. O que isso tem a ver com política pública e com política social? Tudo. Os grandes veículos de comunicação concentrados na mão hoje de poucas famílias em toda a região passam todos os dias na televisão para 300, 400 milhões de pessoas que o Estado deveria ser desse tamaninho. O Estado devia ser desse tamaninho, que as políticas públicas e políticas sociais é que criaram a crise na Europa, que nós temos problema. É disso que se trata. É de disputar a hegemonia, de disputar a opinião pública. E nós defendemos liberdade de expressão, mas não temos isso. Nós continuamos tendo, na região, golpes. Se até bem pouco tempo nós aqui sabemos o que é e o que foram as ditaduras militares e a nossa luta contra a ditadura militar, agora os golpes se aperfeiçoaram, né? Não vou entrar aqui por falta de tempo, mas fico à disposição no debate para debater Honduras e Paraguai. Golpes, né? De uma forma diferente, não precisa levar um fuzil, né? Podemos fazê-lo de forma diferente. E isso, na minha opinião, tem a ver também com essa concentração do poder da mídia e da judicialização da política e a politização do judiciário que vem sendo feita em vários dos nossos países. Mas queria, para ir aqui encerrando, falar um pouco sobre as nossas dificuldades e os limites no âmbito do Mercosul. Porque eu ouvi atentamente, é verdade, nós estamos, no movimento sindical, como já foi falado aqui, nós começamos esse debate do Mercosul, a participação via coordenador, há 20 anos atrás. Nós estamos fazendo 20 anos esse ano, 92, 2012. E nós estamos muito melhores hoje do que estávamos há 10 anos atrás, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, qual é o problema? Decisões absolutamente importantes, discussões absolutamente fundamentais para a implementação de uma integração econômica, porém política, social, ambiental, né?
das pessoas, dos povos, tal, ainda nós temos muita dificuldade. Vou dar 2 exemplos. O Estatuto da Cidadania, quando foi aprovado, e o Plano Estratégico de Ação Social, que são absolutamente fundamentais a sua implementação. Porém, o que nós estamos assistindo é que muitas das decisões tomadas no âmbito do Mercosul não são implementadas. E eu volto na disputa do salário mínimo, que eu falava no começo. Nós temos decisão sobre livre circulação de pessoas, nós temos decisão sobre reconhecimento de diplomas, nós temos decisão sobre questões de aposentadoria, nós temos uma aprovação de um observatório de emprego. Agora, nós temos recursos, dinheiro e orçamento para participação efetiva e para encaminhar estas coisas da forma como deveriam? Me desculpe, não. A agenda do movimento social e do movimento sindical não anda nos governos dos estados nacionais com a mesma rapidez que anda a agenda comercial, a agenda dos investimentos e a agenda e a pauta do setor empresarial. Eu termino com um exemplo, para que a gente não fale que só fica chorando, né? O COSIPLAN, ou Ministério do Planejamento no Brasil, junto com a Fiesp, ou a pedido da Fiesp, né, no Ministério do Planejamento do governo brasileiro, estão apresentando 88 projetos de infraestrutura em toda a região, que somados atingem 21 bilhões de dólares de investimento. Projetos absolutamente importantes. Aqui não tem exagero de alguns que acham que a gente não tem que fazer infraestrutura, integração energética, infraestrutura de portos, aeroportos e tal. Qual é o problema? O problema é que grande parte desses investimentos estão planejados desde a sua fase de pesquisa, para ver se o projeto pode ser implementado, até a sua execução, com recurso público. Em grande medida do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no Brasil. Nós não somos contra. O problema é, nós do movimento social, do movimento sindical, queremos em cada um desses 88 empreendimentos ter um mapa sócio, sindical, político, ambiental de cada um dos empreendimentos. Quais são as empresas que vão atuar nesses empreendimentos? A relação de trabalho com o sindicato existe ou não existe? Existe diálogo? Existe negociação? A população local está sendo chamada a discutir em cima desses empreendimentos? É disso que se trata, debater um modelo de desenvolvimento que seja diferente daquele que a gente está acostumado, na minha opinião, a implementar na nossa região. Portanto, a pauta do setor empresarial, o lobby e a correlação de forças é absolutamente poderosa. E para isso tem dinheiro. Mas nós não conseguimos ter dinheiro para montar um observatório de trabalho e emprego ou uma implementação de fato dentro das nossas estruturas. E aqui, como já foi falado, eu estou dizendo da disputa interna nos estados nacionais entre ministérios, entre parte de ministérios, entre pessoas que apostam numa ou noutra posição de correlação de forças que nós temos que fazer. Para nós, do movimento social, do movimento sindical, a nossa agenda é, infelizmente, ainda difícil de ser implementada, apesar de todos os avanços. E eu termino com uma... nós estamos numa outra agenda na América Latina. Eu não estou discutindo hoje... se eu tivesse aqui, vindo na LAD, na década de 90, nós estávamos discutindo aqui como resistir aos ataques das políticas neoliberais que estavam sendo feitas aos nossos trabalhadores, sindicatos, privatização, desemprego. Nós estávamos aqui, né? Nós estamos numa outra agenda. Hoje nós não estamos falando mais, por exemplo, no Brasil, de geração de emprego. Nós estamos discutindo que tipo de emprego. Nós queremos discutir a qualidade dos empregos que estão sendo gerados. Nós não estamos mais falando da necessidade de avançar no Mercosul social e participativo. Nós estamos dizendo que ele existe e nós queremos que ele se amplie, que se fortaleça. Agora, para se ampliar e para se fortalecer, é preciso
absolutamente ter essa disputa interna nos estados nacionais e também a nível regional. Muito obrigado. Muchas gracias, Artur. Bueno, creo que tuvimos una primera ronda de lo que es el panel de toda la mañana, que nos coloca algunos temas sobre la mesa de fondo. Si están de acuerdo, lo que vamos a hacer es una vuelta de comentarios y reacciones, después un corte de café y volvemos con el resto de los panelistas y después discutimos entre todos. Los organizadores pidieron que nos demos una dosis de café a mitad de la mañana para seguir con este panel. Yo creo que hay varios temas colocados sobre la mesa, un tema de fondo de filosofía política, de política económica, de cómo pasamos de la retórica a la democracia participativa y sustantiva a mecanismos que reflejen en lo regional avances que hay a lo nacional o que implementen, materialicen muchas de las decisiones que hemos logrado en la esfera regional en los últimos años. Y después este debate multinivel, ¿no? Multinivel porque es profundizar la democracia y la integración en los distintos niveles del territorio, de lo local, lo federal, estadual, lo nacional y lo regional, multiactores, porque si bien este panel tuvo un fuerte énfasis en lo sindical, Renato trató de compartir la diversidad y la inclusión de la agenda a través de las herramientas de las cumbres sociales y de cómo entraron otros actores a través de ese mecanismo y a través también de las reuniones especializadas, de lo que va a hablar más tarde, creo, en el segundo panel, Juan Pablo Martí, porque bueno, es asesor de la reunión especializada de cooperativas y creo que nos va a traer esa dimensión. Y después este tema de la coordinación y la transversalidad de alguna manera, no solo cómo estos espacios de participación tienen que ver con las políticas sociales directamente en lo nacional y lo regional, pero también cómo se integra la dimensión social y la participación en lo que tiene que ver con las políticas productivas, económicas, y los impactos sociales, económicos, ambientales que éstas tienen. Esto es un pendiente todavía en lo nacional, por la experiencia que nos cuenta Artur en el marco del BNS, y mucho más aún en lo regional. Creo que debe haber muchas reacciones alrededor de la mesa o comentarios. No sé si quieren participar, levantar la mano y seguimos intercambiando. Sí, Pía. No sé si tengo una pregunta más que reflexión realmente. La verdad que me parecieron las presentaciones sumamente importantes. ¿Que no funciona esto? Bueno, gracias. No solamente, yo tiendo a gritar igual, así que no hay problema. Lo que más me parece como contribución es el balance que estas presentaciones hoy nos dan en relación a lo que fue presentado ayer, donde en términos de principios, resoluciones, protocolos, acuerdos, tenemos un mundo perfecto, pero en términos de implementación tenemos un mundo muy fragmentado, truncado y con muchas respuestas que aún no están dadas. Entonces, felicito a los miembros del panel porque realmente abre muchas preguntas y muchas reflexiones que la sociedad civil y los organismos de la sociedad civil también tienen que tomar para preguntar participación ¿para qué? ¿Participación dónde? ¿Quién es el target de la participación? ¿Los organismos regionales o fomentar una discusión también a nivel nacional de qué es región y para qué sirve? Creo que ese es uno de los comentarios. Y el otro comentario que surge a partir de la presentación de Artur es, Artur deja bien claro quién es el gran ausente del debate de la integración regional, que es justamente la discusión sobre qué modelo de desarrollo la integración fomenta. Es una discusión que no está planteada. La relación entre integración regional y pobreza está ausente y estuvo ausente siempre. Creo que ahora es el momento, por razones obvias, digamos, también porque había una concepción de que crecimiento iba a fomentar un trickle down y que todos los pobres, digamos, iban a ser lifted up de la pobreza casi automáticamente. Como eso nos dimos cuenta que no resultó, el debate ahora puede entrar con un momento que es muy diferente. Entonces, creo que
en ese contexto las políticas sociales deben ser entendidas en un concepto más amplio en relación a modelos de desarrollo sustentable, y los modelos de integración regional tienen que ser entendidos en relación a los modelos de desarrollo que se plantean en los países y en la región. Entonces, solamente cuando se entienden políticas sociales desde qué modelo de desarrollo queremos y avanzamos, las políticas sociales van a tener sentido. Si no, estamos en el plano de declaraciones, acuerdos, protocolos que vimos ayer que existen, pero eso es solo. Gracias, Pía. Mariana Faría. Muchas gracias. Bueno, también agradecer a todos los panelistas, fue muy interesante esto. Yo vengo específicamente del área de salud, ¿no? Y de Brasil, así que la participación social en salud es fundamental, y en Brasil es un modelo para las otras políticas nacionales y también para otros países, ¿no? Eso estudia bastante. Y en ese sentido yo, en primer lugar, quería hacer un comentario acerca de lo que dijo Artur, de las discusiones estructurales, ¿no? Esto me parece fundamental. Ayer incluso estábamos hablando en la cena de que el ministro Lesker ayer dijo que no había diferencia en quién prestaba el servicio de salud, por ejemplo, dio un ejemplo, diciendo que podría ser el Estado, puede ser un privado, que el papel del Estado no necesariamente sería esto. Y bueno, yo como soy de esta área, esto me hizo un poco mal, pero no quiso abrir la discusión, pero a mí no me parece que es así, ¿no? Sí importa, porque estamos hablando de qué modelo y de qué estructura, y estas son las reformas, me parece que se refiere a Artur, y me parece muy interesante. Y quería hacer una pregunta a Renato, porque, bueno, lo que sentimos, y bueno, en el caso de Brasil, en el caso de salud es muy evidente, es que la participación social, los movimientos sociales, la sociedad civil se fragmentó bastante en los últimos años. Por ejemplo, en el caso de salud, que es lo que puedo hablar más, cuando pensamos en la 8ª conferencia de salud, teníamos toda la población con un mismo ideal, era la democracia, era la salud como un derecho. Y hoy, cuando vamos, bueno, yo estuve en la última conferencia ahora este año, que tenemos son pequeños grupos, cada uno con sus propias luchas individuales, y a veces tenemos la sensación de que es difícil integrar a los movimientos en un eje único o más estructural, ¿no? En una discusión más profundizada de modelos de desarrollo o cosas de este tipo. Y en ese sentido, bueno, ahora hablando como ISACS y como UNASUR, para los movimientos de integración, para los grupos de países, trabajar a veces con una participación social tan fragmentada es bastante complicado, porque estamos hablando, por ejemplo, en nuestro caso, 12 países que buscan un eje común para trabajar juntos, y cómo atraer y trabajar con esta participación social que hoy vemos de esta manera tan fragmentada. Así que quería pasar de esta. Gracias. Gracias, Mariana. Tengo un pedido de Mercedes Boto, de Flaxo. Bueno, yo también quiero agradecer a los panelistas, la verdad que uno aprende mucho y se queda con un montón de preguntas. O sea que, como es, digamos, tan amplio las preguntas, voy a primero decir hacia dónde quiero apuntar. Mi preocupación, que ayer ya empezó a plantear, tiene más que ver con cómo hacer, digamos, si bien hay avances, y ustedes hablaron de los avances, digamos, en términos de las políticas públicas, cómo la región podemos avanzar en una discusión sobre implementación, porque se trata de implementar muchas veces ideas que ya están en la región, y que en realidad lo que uno va viendo es que se encuentran muchas veces obstaculizadas por resistencias de carácter nacional o por resistencias de carácter gubernamental, no lo sé decir, pero es como una caja negra de la cual no sale ningún resultado. Entonces mi pregunta tiene que ver con la sociedad civil y cómo ven ustedes que la sociedad civil puede contribuir a romper estos nudos de la implementación. Y la sensación que me dio, que fueron presentaciones sucesivas, que todas fueron aumentando la
la propuesta. Entonces pasamos, primero la sensación que me dio es que estamos en otro nivel de debate, ya no estamos hablando de participación de la sociedad civil de carácter representativo, sino una más de carácter participativo, que en el Mercosur ya tenemos, hay grandes avances en la región, que tenemos una sociedad civil que se puede reunir en cumbres sociales y hacer propuestas. Después tenemos experiencias muy positivas en Brasil y en Bruselas de cómo la sociedad civil comenzó a participar de la implementación de programas. ¿Dónde estamos en el Mercosur? Me pregunta, para cada uno de ustedes, experiencias concretas. Gracias, Mercedes. Tengo un pedido más y después volvemos a los panelistas, si les parece. Alison Vascones, por favor. Buenos días con todos y todas. Para empezar, les saludo, que llegué hoy a las 6 de la mañana desde Ecuador, entonces me perdí las sesiones de ayer y además estoy todavía un poquito mareada, pero es un gusto estar Bienvenida. acá. Un saludo de Ecuador. Para empezar, quisiera comentar que me parecería que es necesario, digamos, hacer una comparación también o analizar también los casos de otras subregiones dentro de la región. El caso, por ejemplo, de los países del norte de Sudamérica, digamos, de la zona andina, en lo relacionado, por ejemplo, con organizaciones sociales y más con sindicatos, por ejemplo, es bien diferente. Y en ese sentido, nosotros hemos enfrentado históricamente una debilidad muy fuerte de estos movimientos, especialmente del movimiento sindical, y a propósito de la política social y de la política de protección social, esta justamente ha servido para pulverizar aún más el movimiento sindical, es decir, ha estado dirigida al individuo como tal. El individuo solito sale de la pobreza, se independiza, etcétera, con los famosos programas de transferencias monetarias, por ejemplo, y entonces hay inclusive ha surgido una competencia, digamos, entre comillas, entre quienes son merecedores de derechos y quienes no lo son, y que no son necesariamente de clase, sino individuales, de hogares, ¿no? En ese sentido, y además tomando en cuenta la estructura misma del mundo del trabajo, como lo llamaron, este mundo nuevo del trabajo, que ya no es una relación entre empleador y empleado desde hace muchísimo tiempo, que de alguna manera encarna en una modalidad de trabajo, entre comillas, informal, segmentada, etcétera, el capital y el trabajo ahí mismo fusionados. En Ecuador, por ejemplo, y en otros países del área andina, esta modalidad de trabajo es muy generalizada, es mayoritaria. ¿Cómo incorporar estas modalidades de trabajo? ¿Cómo discutir sobre el tema del movimiento del trabajo, por no decir movimiento sindical, sino movimiento de trabajo, de los y las trabajadoras, frente a estos retos nuevos de la política social? Que me parece además sumamente necesario justamente para confrontar estas propuestas nuevas de política social, pero también el arrastre de estas políticas y de estas estrategias que tendían justamente a desmovilizar o a pulverizar al incipiente movimiento que existía en los países. Gracias. Gracias, Alison, por traer la dimensión de andina. Bueno, sí, viste que ahora es el norte de América del Sur, pero bueno, andina le dijimos siempre. Bueno, nuestra dialéctica Mercosur, CAN, UNASUR, todavía estamos todos nosotros tratando de reflexionar what does it mean, qué significa la práctica. Creo que eso también se suma a la pregunta de Mercedes, ¿no? Bueno, ¿en dónde estamos en el Mercosur? Y en la dimensión de participación y políticas sociales, quizás yo agregaría también, y en dónde estamos en la UNASUR, por los desafíos que nos significa para todos ubicarnos geográfica e institucionalmente, digo, porque al final del día esto también son organizaciones que buscan espacios formales para institucionalización de la participación, ¿no? Lo que planteaban Renato y después los demás panelistas, cómo lograr que la participación, Arthur también lo ponía, y Jefferson, no sea solamente logros de esta última década en lo nacional o regional, como concesiones de políticas de gobierno o de acuerdos entre gobiernos, sino que se transformen en instituciones y políticas de Estado que se puedan mantener en otras coyunturas políticas. Creo que nos tiraron muchas preguntas y reacciones. Si quieren, empezamos en el orden inverso a la mesa. Empezamos por Arthur y terminamos con Jefferson. ¿Les parece bien? ¿Sí? Okay. Quero falar inicialmente sobre fragmentação da pauta, concordando plenamente com a
E quero usar o exemplo Mercosul, movimento social, em relação à ALCA. Todos saíram às ruas do movimento social e movimento sindical para lutar contra a ALCA e tivemos êxito naquele momento histórico. Pós-ALCA, cada um foi cuidar do seu cantinho, da sua casa. Então, quando o Renato aponta, por exemplo, aquelas várias organizações, nós já tivemos várias reuniões com todo mundo, cada um tem 240 pontos de reivindicação. A minha discussão com o movimento social e o movimento sindical é justamente essa. Os empresários não são assim, eles têm os seus interesses, brigam muito entre eles, só que tem 3 ou 4 pontos que são absolutamente fundamentais. Quais são os nossos? Que unifica campo, cidade, trabalhadores do setor público, do setor privado. Bom, onde é que nós vamos? Porque nós temos uma plataforma na CUT com 270 itens. A Força Sindical, outras centrais sindicais também. Se você junta com a UNE, com o movimento estudantil, de saúde, de educação, do campo, nós devemos ter aí umas 40 mil reivindicações, se eu quiser fazer uma sistematização. Então nós precisamos ter foco. E precisamos ter foco e priorizar algumas ações, né, ao longo do tempo, porque acho que isso é absolutamente fundamental, e eu estou falando, inclusive, do Mercosul. Né, ou seja, eu sinto que as várias experiências, por exemplo, nós temos muita participação e muita mobilização social nos movimentos e nos momentos das cumbres. Há uma efervescência nesses momentos que é absolutamente importante e fundamental. Reunimos. Agora, continua sendo uma descrição de pontos de pauta nas reuniões do movimento social sem ainda a necessidade, sem ainda conseguir fazer uma unificação de pauta entre os movimentos, porque cada um tem a deles. Então, quando nós vamos, por exemplo, entregar o documento para os presidentes, então vamos todos, fazemos o encontro, a cumbre e tal, e vamos entregar o documento. E entregamos o documento, batemos a foto e saímos. Ótimo. Daqui a 6 meses a gente vai estar aqui fazendo a mesma coisa. Eu não estou diminuindo a importância, estou dizendo, isso é absolutamente fundamental, mas nós temos que construir outra forma de intervir e debater essa questão. E por fim, por conta do tempo não dá para... eu queria muito rapidamente falar dessa questão da participação no movimento sindical e da mudança de valores. Veja, eu também concordo de que nós estamos... o movimento sindical tem que se adaptar, inclusive, do ponto de vista da sua organização, a novas formas de trabalho. Apesar que eu continuo... Se não tiver integração produtiva, nós vamos continuar sendo uma região exportadora de matéria-prima, alimento e minério. Se é isso que nós queremos ser para o mundo, então tá bom, vamos ser para o mundo. É o debate de modelo de desenvolvimento. Se não é isso que nós queremos, nós temos que debater no movimento social, no movimento sindical e dentro dos estados nacionais, que não é esse o modelo que nós queremos. Aqueles 88 projetos não podem ter estrada só para transportar soja. Nós queremos transportar o quê? Agora, esse é um debate que nós queremos fazer juntos. Nós queremos transportar naquelas estradas que o BNDES vai pagar o quê? Por que você tem a ver com isso? Eu tenho a ver porque eu sou cidadão, moro aqui na região, sou cidadão do Mercosul, e eu quero discutir. Agora, isso é mudança de valores culturais. O neoliberalismo ficou implementando 20 anos na nossa cabeça, que nós não podemos discutir conjuntamente, que as coisas têm que ser individualismo ao invés de ser o coletivo. Essas coisas... E aí eu queria... Quem quer disputar a hegemonia por um outro modelo de desenvolvimento tem que investir em educação e comunicação. Educação e comunicação. O que está sendo dado nas nossas escolas não tem absolutamente nada a ver com outro modelo de mudança cultural, de mudança de valores, pelo menos no caso brasileiro. Eu não conheço a fundo outros países, mas no caso brasileiro não. Então, educação e comunicação são instrumentos absolutamente fundamentais para quem quer disputar a hegemonia do modelo de desenvolvimento, e eu acho que nós, do movimento social e do movimento sindical, temos
muito a contribuir nisso e precisamos ter cada vez mais aliados nesse debate. Obrigado. Gracias, Artur. Paso la palabra a Cristian. Tienen 2 minutos más o menos para contestar a toda esta Sí, rápidamente. Rápidamente, yo voy a abordar sobre todo porque la cuestión del Mercosur, etcétera, no soy especialista en el Mercosur, así que voy a rápidamente responder a la pregunta a propósito del trabajo informal, porque es uno de los aspectos en el cual yo trabajé en la CIOLS. Después de la FGTB trabajé 1 año en la CIOLS, precisamente sobre la problemática de las mujeres en el trabajo informal. En África sobre todo, pero las condiciones son muy parecidas en los países andinos, hasta Ecuador, Perú, etcétera, donde el trabajo informal es el trabajo principal en realidad. Entonces, primero, como lo decía en mi presentación, para mí y para nosotros sindicalistas, los trabajadores son trabajadores, que sean formales o informales, que tengan patrón o que no tengan patrón. Entonces, son trabajadores. Toda la cuestión que se debate en la CSI actualmente es de saber cómo manejar a nivel sindical el trabajo formal, esa problemática. Entonces, primero sindicalizar los trabajadores informales, porque son trabajadores muchas veces aislados, como los trabajadores domésticos, por ejemplo, también, que forman parte de una problemática muy importante también. Son trabajadores aislados, entonces hay que agruparles, y en algunos países precisamente se están creando centrales sindicales específicas de trabajo informal y que agrupa a estos trabajadores, hablando de sus derechos, porque son trabajadores con derechos como cualquier ser humano. Entonces, primero. Segundo, se preocupa también, y eso es un aspecto que no he podido desarrollar, falta de tiempo, pero es la cuestión de que los sindicatos no son solamente sindicatos de lucha actualmente, son también sindicatos de servicio, y entre los servicios que puede dar o dar un sindicato es, por ejemplo, la educación. Entonces, dar al trabajador informal una educación profesional para que perfeccione su oficio, y al mismo tiempo enseñarles sus derechos frente a sus clientes, entre comillas. Trabajo informal es diferente de otro trabajo informal. Hay una parte del trabajo informal que son explotados como subcontratantes de multinacionales a través de, y en Perú, conozco casos en Perú, y supongo que en Ecuador es lo mismo, a través de intermediarios sucesivos. Entonces, ahí los sindicatos tienen que ser muy atentos de categorizar el trabajo informal, saber exactamente a qué tipo de trabajo informal tenemos que ver, que el trabajo informal supone la familia, supone labor infantil, etcétera. Bueno, es una problemática muy compleja, y yo creo que los sindicatos en los países andinos sobre todo, pero creo que todavía existe en Brasil y en otros países de la región, de que los sindicatos sean muy atentos a eso, porque agrego una cosita, de que el trabajo informal le sirve al sistema neoliberal, mucho. Entonces, ojo. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Renato. Sim, obrigado. A vida é difícil, não... Fazer o quê? São dificuldades. C'est la vie. Eu coloquei as coisas, em princípio, em termos de marcos conceituais. Se nós optarmos politicamente que vamos trabalhar nos marcos conceituais do modelo hegemônico de democracia representativa, está perfeito. Nós não temos mais o que mudar. O modelo hegemônico está posto. E vão se constituir governos onde os eleitos não representam os eleitores. Se apenas para mobilizar e continuar governo, está feito. Agora, se queremos mais, nós temos que enfrentar as dificuldades de instituir um modelo contra-hegemônico. E aí não é só uma questão de preferência conceitual e política. Aí é também uma questão de mudança de cultura política. Mudança de cultura política do Estado
e mudança de cultura política da sociedade. E quando eu falo em sociedade civil, eu não faço a separação entre sindicalismos, médicos, dentistas, porque não me gusta esta divisão e esta separação arbitrária. E a prática política da participação nacional e regional tem demonstrado isto, que nós não podemos arbitrariamente opor o mundo do trabalho ao mundo das ONGs. Se formos por esta via, nós não vamos ampliar os espaços de participação. Porque o problema não está na fragmentação, o problema está no corporativismo. O problema está no corporativismo. Se soubermos universalizar demandas, independentemente de ser o mundo do trabalho ou o mundo das ONGs, nós vamos estar ampliando a integração regional. Então é preciso estar atento, com alguns cuidados. Existe a unificação das demandas. O Plano Estratégico de Ação Social do Mercosul, ele está articulado em 10 eixos, não em 50. Ele prevê 26 ações, diretrizes e não sei quantas ações. E este Plano Estratégico de Ação Social do Mercosul, antes de ser aprovado pelos ministros, pelos chanceleres e presidentes, ele foi debatido com a sociedade civil em Córdoba. Ele é uma iniciativa da sociedade civil, antes de se tornar uma decisão do GMC. E ele prevê, creio que o Mirsa deve ter falado nisso ontem, eu não pude ir, mas ele prevê como estratégias de ação alguns temas singelos, como erradicar a fome, a pobreza e combater as desigualdades sociais, garantir os direitos humanos, a assistência humanitária e a igualdade étnica, racial e de gênero. Ele prevê universalizar a saúde pública e a educação pública de qualidade. Ele prevê garantir a inclusão e a complementação produtiva. Isto foi feito pela sociedade civil, pelos movimentos sociais e sindicais. Existe universalização de ações. O Estatuto da Cidadania, idem ibidem. Agora, não caíram do céu e não serão implementados com orações. Não serão implementados com orações. A disputa política em torno do modelo da integração regional está posta. De um lado, nós temos os adversários do Mercosul. Não são poucos e nem são fracos. De outro lado, nós temos um desafio imenso de mudar a cultura política, porque mesmo entre a sociedade civil, existem os setores que resistem a participar. Esses é que nós temos que colocar como alvo. É aí que está o problema maior. E não entre aqueles que já participam, porque a fragmentação pode se tornar sínteses criativas no aperfeiçoamento e no aprendizado, que só vai acontecer se há participação. Gracias. Gracias, Renato. Nesta maratón de 2 minutos para profundizar sobre corporativismo, fragmentación y transformación de la democracia. Eu tenho o privilégio do retardatário, porque me sinto representado no que foi aqui esclarecido, e também isso é um benefício à paciência de vocês, porque, digamos, obrigatoriamente serei econômico no tempo. Queria fixar 2 temas, basicamente, insistir no tema, dizer, a consciência de que, para mim, qualquer processo de integração, ele é acompanhado de um déficit democrático importante. Nós temos o desafio, regionalmente, de inventar uma ideia ou um ideal público, republicano e democrático dentro do Mercosul. Isso, para mim, é um desafio essencial.
A situação na Europa, de maneira geral, para mim, ela é uma fonte de ensinamento importante. O desfecho da crise que está atravessando lá, ele é um desfecho de desconstrução de direitos. Ele não é um desfecho no sentido de construção de um modelo alternativo ou de afirmação de uma outra integração continental, né? É clássico o debate na Europa, na academia, né, nos setores políticos, no mundo político europeu, sobre o déficit democrático. Lá é considerado a existência de uma espécie de eurocratas, né, que estão acima, né, das instituições, estão acima dos desejos, das paixões dos povos, mas são essencialmente aqueles, não é, que conduzem, definem e decidem sobre os rumos daquele continente. Eu acho que evitar essa ideia, transladando para o Mercosul a ideia de uma mercocracia, evitar e superar este que é um risco evidente, é um desafio que nós temos na Constituição de um ambiente democrático interno que possa traduzir, e aí eu encerro, para o âmbito comunitário, o que é o espírito, o sentido das políticas pós-neoliberais que são implementadas nos nossos países. Eu entendo que há uma dissonância entre a natureza e o dinamismo das economias, dos processos nacionais, Brasil, Argentina, Uruguai, e agora interrompido no Paraguai, e o que se passa na Venezuela, há uma disjuntiva entre a natureza desses processos e o que se constrói em termos comunitários. É muito verdade que nós avançamos muito no contexto do Mercosul em relação a um conjunto de mudanças institucionais importantes, a afirmação, não é, de um campo, digamos, da dimensão social e política do Mercosul. Ela tem avançado, e aqui foi registrado isso. Entretanto, no fundamental, no essencial, nós continuamos tendo um Mercosul que está orientado por uma visão comercial ou mercantil, centrada no conceito da coordenação dos capitais para sua inserção no mundo globalizado. A lógica neoliberal preside, né, as relações econômicos comerciais do Mercosul. E eu encerro, né, com um fato, que para mim ele é emblemático. A renda produzida nesse comércio, que é verdade, ela multiplicou por 10, ela é uma renda que ela é apropriada por setores muito restritos. Nós sabemos que são, está aqui o embaixador Rui Pereira, que é um amplíssimo conhecedor do tema, nós temos uma economia, 50 bilhões de dólares concentrado no setor automobilístico, né? 60% desse setor, outros 30 e picos por cento são de setores oligopolizados. E se alguém conhece algum micro, pequeno e médio empresário que gera emprego, que esteja realizando o comércio no Mercosul, apresente essa magia aqui. Eu não conheço. O que eu quero dizer com isso é que é uma renda brutal. 50 bilhões de dólares. Somente no Brasil, em 2011, o setor automobilístico transferiu para suas matrizes na Europa e nos Estados Unidos, e Japão e Coreia, 5,8 bilhões de dólares. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, aí eu fecho. Esse comércio, ele existe e existirá. A questão é quem controla, para quem, e quais os benefícios e oportunidades que ele traz para os nossos povos. Esse, para mim, é o tema. E somente isso pode ser discutido no contexto de uma estratégia de desenvolvimento de outra natureza, que ela seja tradutora e intérprete do que se passa nos nossos países, nesse contexto de transição pós-neoliberal que nós estamos experimentando. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Jefferson. Les pido un aplauso para esta primera parte del panel.